Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar um roteiro completo e direto para o cargo de professor de português ou língua portuguesa e literatura na sede SC. Neste conteúdo, a banca costuma exigir duas coisas ao mesmo tempo: domínio teórico de linguagem, gramática e literatura, e capacidade de transformar esse domínio em ensino, leitura, produção textual e análise linguística, em alinhamento com documentos curriculares e com as demandas reais de aprendizagem. Eu vou organizar tudo em uma linha contínua: concepções de linguagem, práticas de linguagem, gêneros, leitura e escrita, conhecimentos linguísticos, variação linguística, literatura brasileira e catarinense, leitura literária na escola e, ao final, os tópicos institucionais do sistema educacional catarinense que também aparecem no edital. Comecemos pelas concepções de linguagem e ensino, porque isso orienta tudo o que vem depois. A perspectiva estruturalista entende a língua como um sistema, uma estrutura organizada de signos e regras, em que o sentido depende de relações internas, como oposição e distribuição. Nesse olhar, a língua pode ser descrita por níveis, como fonologia, morfologia e sintaxe, e o ensino tende a enfatizar regularidades, classificação e padrões de funcionamento. O estruturalismo contribui muito para descrever a gramática e para dar rigor analítico, mas, se usado sozinho, pode levar a um ensino que separa a língua de uso, reduzindo a aprendizagem à nomenclatura e a exercícios descontextualizados. A perspectiva interacionista desloca o foco para a linguagem como ação entre sujeitos. A língua não é apenas estrutura. Ela acontece em situações concretas de comunicação, com intenção, interlocutores, contexto e efeitos. O ensino, nessa abordagem, valoriza situações reais de uso, práticas de oralidade, leitura e escrita e reflexão sobre escolhas linguísticas conforme objetivos comunicativos. A perspectiva socio-interacionista aprofunda esse deslocamento ao considerar que a linguagem é interação e também prática social historicamente situada. Isso significa que falamos e escrevemos em gêneros que circulam em esferas de atividade humana, como jornalismo, ciência, vida cotidiana, literatura, escola e mundo do trabalho. O sentido não está apenas nas palavras, está nas relações sociais, nos valores, nas vozes e nos discursos em disputa. Aqui entram fortemente as ideias de dialogismo e de que o sujeito se constitui na linguagem e pela linguagem. Em prova, uma pegadinha comum é dizer que a perspectiva socio-interacionista dispensa a gramática. Isso é falso. O que muda é a função. A gramática passa a ser estudada como análise linguística em contexto, como ferramenta para ler melhor, escrever melhor e compreender efeitos de sentido, e não como fim em si mesma. Essas concepções se conectam a distinções fundamentais: linguagem, língua, fala e discurso. Linguagem é a capacidade humana de significar e de se expressar por sistemas simbólicos, incluindo verbal e não verbal. Língua é um sistema histórico e social compartilhado por uma comunidade, com regras e usos, como o português. Fala é a realização individual e concreta da língua em situações específicas, com variações, sotaques, escolhas, hesitações. Discurso é a linguagem em funcionamento social, atravessada por ideologias, posições, relações de poder e memórias de dizer. Discurso envolve o que pode ser dito, como se diz e quais efeitos se produzem. Na sala de aula e na prova, isso aparece quando se pede análise de sentido. Muitas vezes o sentido depende do discurso, isto é, do contexto social e da posição do enunciador, e não apenas do dicionário. Passando para práticas de linguagem, o edital destaca oralidade, leitura, produção de textos e análise linguística e semiótica. Oralidade não é só falar, envolve gêneros orais, como debate, seminário, entrevista, podcast, apresentação, relato, conversa argumentativa, assembleia e mediação de conflitos. Ensinar oralidade implica trabalhar planejamento do que se vai dizer, adequação ao público, organização de ideias, turnos de fala, escuta, estratégias argumentativas, postura e recursos de voz. A oralidade também inclui variedades linguísticas legítimas e exige respeito ao repertório do estudante, sem confundir respeito com ausência de ampliação. A escola deve ensinar também a oralidade pública mais formal, como apresentação e debate, garantindo direito de participação. Leitura é prática central e vai muito além da decodificação.
Ler é construir sentidos, formular hipóteses, confirmar ou revisar interpretações, relacionar partes do texto, perceber implícitos, reconhecer finalidade, gênero e posicionamento. Ler textos literários exige fruição e interpretação estética, e ler textos informativos exige análise de dados, confiabilidade e argumentação. Em provas, leitura costuma aparecer com inferência e compreensão de recursos coesivos, pontuação, modalizadores, ironia, intertextualidade e efeitos de sentido. Produção de textos é processo, não evento. Produzir texto envolve planejar, escrever, revisar e reescrever. O planejamento inclui definir objetivo comunicativo, público-alvo, gênero, suporte, extensão, tese e argumentos ou estrutura narrativa. A elaboração envolve transformar esse plano em linguagem, com escolhas lexicais, sintáticas e organizacionais. A revisão verifica coesão, coerência, clareza, adequação ao gênero, ortografia, pontuação e estilo. Reescrita é a etapa essencial. Melhora o texto com base em critérios e feedback. A banca costuma cobrar a ideia de que escrever bem é aprender a revisar, e que a escola deve ensinar estratégias de revisão, não apenas corrigir erros. Análise linguística e semiótica é o estudo reflexivo da língua em uso e dos recursos de significação. Em análise linguística, o foco é observar como escolhas de palavras, tempos verbais, concordância, pontuação, pronomes, conectivos e construção sintática produzem efeitos e atendem finalidades do texto. Em análise semiótica, o foco se amplia para outros modos de significação: imagem, som, layout, cor, tipografia, hiperlinks, gráficos e vídeos. Isso é essencial na cultura digital, em que muitos textos são multimodais e circulam em telas. Chegamos aos gêneros textuais e discursivos, com referência ao conceito bakhtiniano. Para Bakhtin, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados, que se formam nas esferas de atividade humana. Eles têm conteúdo temático, estilo e construção composicional. O gênero orienta expectativas do leitor e escolhas do autor. Isso é muito cobrado. Se o gênero muda, mudam as estratégias de leitura e escrita. Ao mesmo tempo, gêneros não são fórmulas rígidas, eles mudam historicamente e se hibridizam, sobretudo no digital. Tipologias textuais, por sua vez, são modos de organização interna do texto, como narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. A banca frequentemente tenta confundir tipologia com gênero. O correto é entender que o gênero é social e contextual, como notícia, editorial, conto, artigo científico, postagem. Já tipologia é estrutura predominante, como narrar ou argumentar. Um mesmo gênero pode combinar tipologias, como uma reportagem que narra, descreve e argumenta, ou um artigo de opinião que expõe e argumenta. Quanto aos gêneros por esfera, a esfera jornalística inclui notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, entrevista, crônica jornalística e infográfico, com foco em informação, credibilidade, interesse público e posicionamento. A esfera literária inclui conto, romance, poema, cordel, teatro, crônica literária e outras formas que mobilizam linguagem estética e construção de mundos. A esfera científica inclui verbete, relatório, resumo, resenha acadêmica, artigo científico, apresentação de resultados e textos de divulgação científica. A esfera digital inclui postagens, comentários, threads, memes, vídeos curtos, podcasts, tutoriais, lives, além de gêneros híbridos como resenhas em vídeo, ensaios multimodais e narrativas interativas. A esfera do cotidiano inclui bilhete, recado, mensagem, conversa, receita, instruções e formulários. Em concurso, a banca costuma pedir que você reconheça marcas linguísticas e composicionais de cada esfera, como objetividade e lead na notícia, posicionamento e tese no editorial, subjetividade e lirismo em poemas, concisão e multimodalidade no digital. Intertextualidade, interdiscursividade e dialogismo são conceitos muito cobrados para análise de sentido. Intertextualidade é relação explícita ou implícita entre textos, como citação, paráfrase, paródia, alusão e referência cultural.
Interdiscursividade é a relação entre discursos e formações discursivas, isto é, quando um texto mobiliza vozes sociais, valores e sentidos que circulam em outros contextos, como discurso científico, religioso, político, publicitário. Dialogismo é a ideia de que todo enunciado responde a outros enunciados e antecipa respostas. Não existe palavra sozinha, toda palavra está em diálogo com outras vozes. Em questões, isso aparece em ironia, paródia, charges, memes e textos opinativos, em que reconhecer a voz do outro é essencial para entender o sentido. Multimodalidade, letramentos múltiplos e novos letramentos se tornaram centrais. Multimodalidade é a construção de sentido por múltiplos modos, como verbal, visual, sonoro, gestual e espacial. Um infográfico, por exemplo, exige ler texto, gráfico, cor e legenda. Letramentos múltiplos reconhecem que existem diferentes práticas de leitura e escrita conforme contextos, como letramento escolar, digital, científico, midiático, literário, profissional. Novos letramentos enfatizam cultura participativa, produção colaborativa, hipertextualidade, curadoria de informações, ética digital e compreensão de algoritmos e circulação. Em prova, o ponto-chave é que o professor de português precisa ensinar a ler criticamente no digital, incluindo checagem de fonte, identificação de desinformação, reconhecimento de publicidade e estratégias de persuasão. Estratégias de leitura como inferência, antecipação e verificação aparecem muito em questões. Antecipação é formular hipóteses a partir do título, do gênero, do suporte e de pistas iniciais. Inferência é concluir o que não está dito explicitamente, usando pistas linguísticas e conhecimento de mundo. Verificação é confirmar ou revisar hipóteses conforme o texto avança, buscando coerência e evidências internas. A banca também cobra estratégias como localizar informações, integrar informações dispersas, resumir, identificar tese e argumentos, reconhecer implícitos e pressupostos, interpretar modalizadores e ironia. Coesão e coerência textuais são conteúdo clássico. Coesão é o conjunto de mecanismos linguísticos que conectam partes do texto, como pronomes, elipses, substituições, repetição controlada, sinônimos, hiperonímos, conectivos e pontuação. Coerência é a construção global de sentido. O texto faz sentido em termos de lógica, progressão temática, ausência de contradições e adequação ao gênero e ao contexto. A banca frequentemente cobra conectivos e relações semânticas, causa, consequência, concessão, condição, finalidade, comparação, oposição, exemplificação e conclusão. Também cobra referência pronominal, ambiguidade e retomadas mal feitas. É comum aparecer uma questão em que o texto está coeso, mas incoerente, ou vice-versa, para testar se o candidato distingue mecanismos formais de sentido global. Produção textual, como a banca exige, deve ser ensinada por etapas. Planejamento envolve definir tema, recorte, objetivo, leitor, gênero, tese e repertório. Elaboração envolve organizar parágrafos com tópico frasal, desenvolver argumentos, inserir dados, exemplos, citações e construir progressão. Revisão envolve olhar macro e micro, coerência, adequação ao gênero, clareza, coesão, pontuação, ortografia, concordância e regência. Reescrita é reescrever com base em critérios, não apenas passar a limpo. Um ponto importante em concursos é o trabalho com devolutiva, rubricas, comentários orientadores, revisão coletiva e autoavaliação, porque isso melhora a aprendizagem de escrita. Gêneros acadêmicos e profissionais aparecem tanto em português quanto em projetos integradores do ensino médio. Gêneros acadêmicos incluem resumo, resenha, artigo, relatório, projeto, seminário e fichamento, com foco em objetividade, organização, citação, paráfrase e autoria. Gêneros profissionais incluem currículo, carta de apresentação, e-mail formal, ofício, requerimento, ata, parecer, instrução e comunicação institucional. A banca pode cobrar adequação de registro e formalidade, clareza, concisão e padronização, além de ética e proteção de dados no uso de informações pessoais em textos profissionais. Agora entramos nos conhecimentos linguísticos, que a banca cobra de modo bastante técnico, mas geralmente aplicado a textos e usos.
Em fonética e fonologia, o núcleo é diferenciar fonética e fonologia. Fonética estuda sons em sua realização física. Fonologia estuda os fonemas como unidades distintivas no sistema. O sistema fonológico do português desenvolve oposição entre fonemas e compreensão de processos como neutralizações e variações. Prosódia inclui acento tônico, ritmo, entonação e pausas, fundamentais para a oralidade e para a pontuação na escrita. Para ensino e prova, é importante dominar sílaba, tonicidade, encontros vocálicos como ditongo, tritongo e hiato, porque isso se conecta à acentuação gráfica. Também é útil reconhecer que diferenças de pronúncia regionais e sociais são variações legítimas e não erro, embora a escola ensine padrões de pronúncia em situações formais quando necessário. Em morfologia, o foco é a estrutura e formação de palavras e classes gramaticais. Estrutura envolve radical, prefixo, sufixo, desinências e vogal temática. Formação de palavras inclui derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria, além de composição por justaposição e aglutinação e processos como abreviação, siglas e neologismos, comuns no digital. Classes gramaticais incluem substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, mas a banca tende a cobrar compreensão de função e sentido, e não só rótulo. Por exemplo, pronomes têm papel central na coesão. Advérbios e locuções adverbiais marcam tempo, lugar, modo e modalização. Preposições e regência constroem relações. Conjunções articulam argumentos e progressão do texto. Em sintaxe, o candidato deve dominar análise de períodos, concordância, regência e colocação pronominal. Análise de períodos envolve reconhecer oração, período simples e composto, coordenação e subordinação. Coordenação pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Subordinação inclui orações substantivas, adjetivas e adverbiais, com seus valores de causa, condição, concessão, finalidade, tempo, consequência, conformidade e comparação. A banca frequentemente cobra oração subordinada adjetiva explicativa e restritiva e seus efeitos, inclusive pontuação. Concordância verbal e nominal exigem domínio de casos clássicos, como sujeito composto, expressões partitivas, coletivos, porcentagens e pronomes de tratamento, e também casos de concordância ideológica. Regência verbal e nominal é campeã de prova. Assistira, preferir algo a algo, obedecera, visar ou visar algo conforme sentido, implicar, informar alguém de algo, namorar alguém sem preposição na norma padrão, dentre outros. Sempre lembrando que a banca pode explorar regência em reescrita e correção. Colocação pronominal envolve próclise, ênclise e mesóclise. Em linguagem atual, próclise é comum com palavras atrativas, como negativas, pronomes relativos, advérbios e conjunções subordinativas. Mesóclise é característica de registros muito formais, ligada ao futuro do presente e do pretérito sem palavra atrativa. Em prova, o mais importante é reconhecer contexto formal e norma padrão, e também evitar confundir colocação em locuções verbais e com verbos no infinitivo. Em semântica, estilística e figuras de linguagem, a banca cobra sentidos e efeitos. Semântica envolve relações de significado como sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia e hiponímia, além de ambiguidade e pressupostos. Também envolve sentido denotativo e conotativo, muito usado na literatura e na publicidade. Estilística observa escolhas expressivas de linguagem, como nível de formalidade, ritmo, repetição, paralelismo e construção de voz. Figuras de linguagem aparecem muito em interpretação e literatura. Metáfora e comparação, metonímia, ironia, hipérbole, eufemismo, antítese, paradoxo, personificação, sinestesia, aliteração, assonância, anáfora, elipse e zeugma. O candidato precisa relacionar figura ao efeito de sentido e ao contexto, não só nomear. Ortografia, acentuação gráfica, pontuação e uso do hífen são tópicos clássicos e muito objetivos. Ortografia envolve domínio do acordo ortográfico vigente e de grafias consagradas, além de homófonos e parônimos que geram erro.
A acentuação gráfica depende de tonicidade e regras para oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, além de ditongos e hiatos. A banca costuma explorar hiatos com I e U tônicos, como saída, baú, e também exceções e acentos diferenciais residuais. Pontuação é extremamente cobrada por efeito de sentido. Vírgula marca separação de termos coordenados, orações, adjuntos adverbiais deslocados, aposto e vocativo, e também impede ambiguidades. O erro frequente é separar sujeito e verbo, verbo e complemento ou nome e complemento sem justificativa. Ponto e vírgula. Travessão e parênteses aparecem como marcas de organização e voz. Hífen exige atenção a prefixos e a letra inicial do segundo elemento. A banca costuma cobrar casos como anti-inflamatório, micro-ondas, bem-humorado e vice-presidente, além de exceções e padrões com R e S dobrados sem hífen em muitos casos, como antissocial. Para a prova, o mais seguro é dominar os casos mais comuns e as lógicas gerais. Prefixos terminados em vogal tendem a usar hífen diante de palavra iniciada pela mesma vogal, ao uso com H, e há casos consagrados com bem, mal, vice, além de compostos estabilizados. Variação linguística é um tema obrigatório e costuma aparecer como postura pedagógica e como conceito. Variação pode ser regional, a variação diatópica; social, a variação diastrática; histórica, a variação diacrônica; e estilística ou situacional, a variação diafásica. A escola precisa ensinar norma padrão como instrumento de acesso social e acadêmico, mas sem transformar variedades populares em erro moral do aluno. Preconceito linguístico é discriminação social disfarçada de correção, e a banca valoriza a abordagem que respeita o repertório do estudante, ensina adequação e amplia possibilidades de uso, mostrando que diferentes contextos exigem diferentes registros. Norma padrão é uma codificação, especialmente na escrita formal, e norma culta se refere a usos de falantes escolarizados em situações monitoradas. Não são exatamente a mesma coisa, e isso pode aparecer em questão mais teórica. Agora entramos em literatura, com literatura brasileira, literatura catarinense e leitura literária na escola. Em literatura brasileira, a periodização é frequentemente cobrada com movimentos, contexto histórico e obras representativas. O período colonial inclui quinhentismo, contextos de informação e catequese, e barroco, com conflito entre espiritual e material, tensão e contraste, com autores como Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. O arcadismo valoriza razão, equilíbrio e temas bucólicos, com atenção ao contexto do iluminismo e da mineração, com autores como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O romantismo no Brasil tem relação com construção de identidade nacional e valorização do sentimento, com fases indianista e urbana, além do romance regionalista e do nacionalismo literário, com nomes como Gonçalves Dias, José de Alencar e Castro Alves, este último no condoreirismo e na poesia abolicionista. O realismo e o naturalismo marcam crítica social, análise psicológica e determinismo em certos autores, com Machado de Assis como referência fundamental do realismo brasileiro e Aloísio Azevedo no naturalismo, além do parnasianismo com culto à forma e ao rigor, e o simbolismo com musicalidade, sugestão e subjetividade. O pré-modernismo funciona como transição e como olhar crítico para o Brasil real, com autores como Euclides da Cunha e Lima Barreto, além de Monteiro Lobato em certas discussões. O modernismo é marco decisivo, com a Semana de 1922 e a ruptura com modelos anteriores, com fase inicial de experimentação e crítica cultural, e fases seguintes com amadurecimento estético e maior aprofundamento social e psicológico, com autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Clarice Lispector. Lembrando que a organização por fases pode variar conforme a abordagem, mas a banca geralmente espera que você saiba associar modernismo à ruptura, linguagem brasileira, crítica social e inovação formal. A literatura contemporânea é plural e inclui múltiplas vozes, com destaque para temáticas urbanas, identitárias, memória, violência, desigualdades, periferias e crescimento de autores negros, indígenas e de diferentes territórios, além de novas formas de circulação, como o slam, literatura digital e produção independente. Em prova, é
É importante demonstrar que literatura dialoga com contexto histórico, mas não é simples espelho. Ela constrói mundos e linguagem, e pode criticar e inventar realidades. Literatura catarinense entra no edital e pode cair por autores e expressões regionais. Um nome fundamental é Cruz e Souza, catarinense, grande referência do simbolismo brasileiro, com forte densidade imagética, musicalidade e tensão existencial, além da relevância de discutir raça, exclusão e condições sociais no contexto de sua trajetória. Santa Catarina também tem produção literária ligada a experiências regionais, urbanas e migratórias, com autores e movimentos diversos. Em prova, o mais importante é reconhecer que a literatura catarinense dialoga com a literatura brasileira e com a história local, e pode ser trabalhada na escola para construir repertório e pertencimento, sem reduzir a curiosidade local. Também é relevante reconhecer expressões culturais e narrativas ligadas à memória e ao território, incluindo registros de tradição, crônicas, contos e produções contemporâneas. Se a banca trouxer um autor específico do Estado, sua melhor estratégia é situar em movimento, tema e linguagem, e não apenas decorar nome. Leitura literária na escola é ponto decisivo. A banca cobra formação do leitor, intertextualidade e análise crítica. Formação do leitor literário exige continuidade, tempo de leitura, variedade de obras e mediação docente. Ler literatura não é apenas responder questionário, é construir experiência estética, fruir, interpretar, comparar e dialogar com outros textos e contextos. Intertextualidade na literatura permite trabalhar relações entre obras, estilos e temas, como reescrituras de mitos, paródias, referências a clássicos, ecos de movimentos e diálogos entre poesia e música. Análise crítica inclui compreender narrador, focalização, tempo, espaço, personagem, estilo, recursos sonoros e imagéticos, além de discutir valores, representações e vozes presentes e ausentes, sempre com cuidado para não transformar a leitura em moralismo ou em caça a figuras sem sentido. O professor precisa equilibrar fruição e análise, e isso costuma ser muito valorizado em prova. Também é essencial conectar língua e literatura. Textos literários são laboratório de linguagem, mas não devem ser reduzidos a pretexto para gramática. A análise linguística em textos literários deve revelar efeito estético e construção de sentido, como ritmo, pontuação expressiva, escolhas lexicais, variações de registro, oralidade representada e figuras de linguagem. Agora, passando para a parte institucional do edital, que costuma aparecer em perguntas diretas. Organização e funcionamento da sede SC. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é o órgão executivo responsável por formular, coordenar e implementar políticas educacionais estaduais, administrar a rede pública estadual, apoiar currículos, formação e gestão e monitorar resultados. As gerências regionais de educação, as GERED, articulam a sede com as unidades escolares no território, apoiando a implementação de políticas, organização administrativa e acompanhamento pedagógico. O Sistema Estadual de Ensino tem base na Lei Complementar nº 170 de 1998 e envolve órgãos normativos, deliberativos e executivos. O Conselho Estadual de Educação atua na normatização e deliberação, emitindo pareceres e resoluções. A sede executa políticas e administra a rede. As unidades escolares executam o trabalho pedagógico e administrativo com PPP, regimento, planejamento, avaliação e gestão escolar, dentro das normas do sistema e com participação democrática conforme diretrizes. A rede pública estadual envolve etapas e modalidades, políticas e programas estruturantes conforme planejamento vigente, com responsabilidade forte do Estado no ensino médio e atuação em modalidades como EJA e educação especial na perspectiva inclusiva. O Plano Estadual de Educação é o planejamento decenal com metas e estratégias prioritárias, orientando acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e valorização profissional, gestão e financiamento. Em prova, meta é alvo, estratégia é caminho, monitoramento e avaliação acompanham execução e indicadores. Indicadores educacionais, como aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série, são usados para diagnóstico e tomada de decisão. O uso correto é identificar padrões, causas prováveis e planejar intervenções, recuperação contínua,
reforço de habilidades essenciais, revisão de práticas avaliativas, busca ativa e articulação com a rede de proteção quando houver vulnerabilidade. Para a língua portuguesa, isso se conecta diretamente à alfabetização, ao desenvolvimento de leitura e escrita, e ao combate ao fracasso escolar por meio de ensino explícito de estratégias de leitura, produção textual com reescrita e acompanhamento de progressão. Avaliações externas, como SAEB, no Estado, instrumentos como SAES e outros diagnósticos, são fontes de dados para orientar políticas e planejamento escolar. A interpretação correta envolve olhar padrões de desempenho, habilidades, desigualdades e evolução, e usar isso para ajustar ensino, formação e apoio, sem reduzir currículo a treino e sem empobrecer práticas de leitura e literatura. Língua portuguesa costuma ser área central nessas avaliações, então a banca pode cobrar que o professor compreenda de escritores e habilidades avaliadas, como inferência, coesão, coerência, leitura de gêneros e compreensão de efeitos de sentido, e use essas informações para melhorar ensino real, não para adestramento. Financiamento da educação pública envolve Fundeb, transferências constitucionais e prestação de contas. O Fundeb é mecanismo central de financiamento da educação básica e sustenta a remuneração de profissionais e manutenção do ensino, com regras de aplicação e transparência. Prestação de contas é obrigação legal e instrumento de controle social. Por fim, regime jurídico dos servidores, direitos, deveres e responsabilidades. O servidor tem direitos previstos em lei, mas deve cumprir deveres como assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, cumprimento de normas, zelo pelo patrimônio público e sigilo quando necessário. Para o professor de português, isso também envolve responsabilidade com registros, avaliação com critérios, respeito à diversidade linguística, combate à discriminação e cuidado com dados e imagem de estudantes, especialmente em produções digitais. Fechando nossos estudos, o que a banca procura no professor de língua portuguesa e literatura da sede SC é domínio de concepções de linguagem e ensino, compreensão de linguagem como interação e prática social, capacidade de trabalhar oralidade, leitura, escrita e análise linguística e semiótica com gêneros, estratégias de leitura, coesão e coerência, produção textual com revisão e reescrita, domínio técnico de fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, ortografia e pontuação aplicados ao texto. Compreensão de variação linguística sem preconceito e com ensino de norma padrão por adequação. Domínio de literatura brasileira e catarinense. Principalmente, capacidade de formar leitor literário com mediação e análise crítica, dentro do marco institucional do sistema educacional catarinense, com indicadores, avaliações, financiamento e deveres do servidor.